Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Essa ferida apareceu de um tombo que eu caí. Então, dona Terezinha, nós estamos filmando hoje, nós temos certeza que com a graça de Deus a senhora vai melhorar. Eu atendi a senhora com a perna totalmente, praticamente deformada, hoje já está bem melhor. Um espaço de 30 dias, mais ou menos. O que a senhora pode falar que a senhora melhorou, que a senhora Foi está um sentindo? aparelho que o meu primo veio, trouxe aqui e pôs na água para mim. Daquele dia que eu comecei a beber a água, a minha perna foi melhorando, como o senhor está vendo aqui. Vocês viram como estava horrível. E agora já está bem, estou bem dizer curada. A minha perna já está desinchando. Aquela infecção que tinha escorrendo acabou, né? A dor, a senhora diminuiu as dores. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como, só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso e mesmo assim eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes e uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né, e uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né, não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né, a vida é ótima, maravilhosa. E eu tinha esse problema aí. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Silosimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nenhum ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal, então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Boa tarde, meu nome é Antônio Nonato, moro
há 41 anos aqui no bairro Céu Azul. Eu tive um problema e a minha família toda tem esse problema, que é o problema da diabetes. Eu tive a infelicidade de furar meu pé num prego. Fui inflamando, né? Eu tomei 2 Bezetacil, tomei as vacinas necessárias, mas de nada adiantou. Graças a Deus eu aderi, eu acreditei e acredito no Silosimol e tomo minha água, meus 2 litros de água. Minha glicose hoje está regulada, de 600 ela baixou para 90, quando ela aumenta muito ela vai para 110, 120, que é o normal também. Eu tomava insulina 4 vezes ao dia e hoje eu só tomo uma. O médico vem aqui na minha casa para olhar meu pé, eles estão estagnados em ver a tal recuperação desse pé meu que saiu daqui para ser cortado. Água determina a doença, água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Pois é, a água tem a pureza, o pH é importante, o poder de oxirredução é importante, a condutibilidade é importante e a tensão superficial. Onde que eu consigo tudo isso? Uma água ionizada. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Olá, como vai? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns produtos do Mix Timol. É muito rápido e você vai entender bem os seus benefícios. Esse aqui é o Timol Mega. Em uma embalagem econômica, ele traz 2 dos principais produtos que a Timol disponibiliza no mercado: o Silosimol Infrared e o Top H+ Infrared. Um combo que faz uma grande diferença para a qualidade de vida de todo mundo. Sabe por quê? Porque melhora a condição da água que ingerimos diariamente. Já este outro aparelho é o Top H+, um mineralizador de água. Ele possui em seu interior pedras de dolomita, compostas de cálcio e magnésio. De uma forma bem resumida, vamos aprofundar um pouco mais e ver como se dá a ação desses 2 produtos. O Silosimol Infrared é um aparelho produzido a partir de potentes enzimas orientados, que promove a reorganização molecular da água por meio da magnetização. Esse processo acontece a partir de uma reação que se chama hidrólise da água. O Silosimol Infrared tem esse nome porque o seu revestimento externo é feito com uma resina especial apropriada para submersão em água potável, que possui em sua composição elementos que formam o infravermelho. Esse composto emite uma frequência específica que ajuda na quebra dos clusters, também chamado de cachos, que se formam na água em nível molecular. O Top H+, por sua vez, irá adicionar à água que ingerimos mais cálcio e magnésio, através de um processo natural de absorção, reproduzindo o que acontece no lençol freático, pois ali a água se encontra em contato constante com as rochas de dolomita. O seu revestimento externo também é composto por resina especial, que emite raios infravermelhos longos, dando mais eficiência ao processo de quebra dos clusters. Podemos dizer que a água que chega às nossas torneiras, aos nossos filtros ou bebedouros é uma água morta. E isso acontece porque a água armazenada, essa que temos nas caixas d'água de nossas residências, perdeu 3 importantes características que só encontramos na natureza, nos rios, que são estar em movimento constante, receber oxigênio em abundância e estar em contato direto com a luz solar. É por isso que a água distribuída pelas empresas de tratamento morre durante todo esse processo. Para entender melhor, veja na ilustração. A imagem mostra um aglomerado de moléculas de água, 5, 6 ou mais moléculas aglomeradas ao redor de uma impureza ou mineral qualquer. Este aglomerado se chama cluster ou cacho. E, conforme ele pode ser visto na imagem, é de difícil absorção pela membrana celular, preparada para receber apenas uma molécula por vez. E o que acontece então? Acontece que a água, nessa condição, promove somente a hidratação parcial das células do nosso organismo, diminuindo consideravelmente a entrada de nutrientes e a eficiência da limpeza interna, pois essa tarefa é realizada pela água, que leva nutrientes para as células e remove os resíduos produzidos no seu interior. Mas isso pode mudar. Veja nessa outra imagem que as moléculas estão devidamente soltas, separadas, porque foram submetidas ao fluxo magnético do silosimol e à frequência emitida pelo infravermelho do seu revestimento externo. Se devolvemos a água à sua condição natural, logo teremos uma hidratação total das células, aumentando substancialmente a entrada de nutrientes e uma eficiência maior na retirada dos resíduos que foram produzidos no interior das células. E a consequência desse processo é que teremos um organismo mais resistente, eficiente e, o principal, uma imunidade maior.
Vamos entender quimicamente como isso acontece. Veja só. Essa é a reação química que demonstra como a água se reorganiza após a aplicação do fluxo magnético do xilocimol, também conhecida como hidrólise da água. Quando a água é submetida ao fluxo magnético do xilocimol, através de imersão do produto, as moléculas de H2O irão se dissociar e teremos a formação de íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Essa reação química não para por aqui. Para continuar o processo é preciso minerais. Por isso falamos em água mineral, porque ela deve ter em sua constituição percentuais de minerais como cálcio e magnésio. Mas e se a água for pobre em minerais? Aí é que entra o Top H+, que acrescenta cálcio e magnésio na água. Agora, podemos voltar ao processo de reação química. Os minerais, estando na água em quantidade suficiente, vão se associar à hidroxila, proveniente da dissociação ocasionada pelo fluxo magnético. Os íons de hidroxila são negativos, enquanto os minerais são positivos bivalentes. Como sabemos, polos opostos sempre se atraem, então teremos a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio, que irão alcalinizar os tecidos de nosso organismo, combatendo assim a acidez. O Dr. Arnoldo Veloso, em seu livro Magnésio, o que ele pode fazer por você, diz que os minerais, na condição de hidróxidos, são absorvidos 3 vezes mais rápido pela nossa corrente sanguínea. Nessa equação, sobraram os íons de hidrogênio. E quanto mais minerais na água, maior será o número de íons de hidrogênio. E esse ponto é bastante importante. Ao beber a água magnetizada e mineralizada, alcançamos o principal objetivo. Os íons de hidrogênio reagem e neutralizam diariamente o excesso de radicais livres no nosso organismo. Os resultados dessa reorganização da água pelo xilocimol têm embasamento científico. O estudo foi apresentado na 17ª Conferência de San Diego, nos Estados Unidos, no ano de 2014 e publicado no Manual de Descobertas e Controle de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais. Nesse livro, do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos, a água magnetizada é recomendada como preventiva à osteoporose humana. A publicação foi feita em inglês e, em destaque, temos a tradução de um trecho que diz: a ingestão de água tratada magneticamente pode reduzir osteoporose e fraturas ósseas em seres humanos. Em outro trecho se lê: a ingestão de água tratada magneticamente por mais de 45 dias pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas, pela redução da concorrência dos íons de hidrogênio nas ligações de aglomerados de cálcio, aumentando a massa óssea. Observando a tabela do resultado do estudo, podemos notar claramente que a água magnetizada pelo xilocimol fez aumentar o conteúdo mineral ósseo, a densidade mineral óssea e a resistência mineral óssea. Por isso, a recomendação para a prevenção da osteoporose. É importante ressaltar que a Timol é a única empresa que tem estudo científico de seu produto devidamente publicado. Você encontra o xilocimol nas seguintes versões: o doméstico, para uso em filtros, jarras e bebedouros, o residência, para caixas de 1.500 a 3.000 litros, e o rural, para aplicação de 5.000 litros ou mais. A novidade nessa família de produtos Timol fica por conta do xilocimol mini, projetado para aplicações nas squeezes, que possibilita você ter água magnetizada pelo xilocimol sempre disponível, no carro, na academia, no escritório ou onde você estiver. Agora que você conhece bem essa linha de produtos Timol, venha ser um usuário e proporcionar esses benefícios para toda a sua família. Obrigado por estar conosco e até a próxima!